Em cima, 10 dias, 7 dias. No caso da francesa, que era uma oficina de trapézio, assim, com oficina super lotada de inscrições, tudo. E coisa assim de 7, 8 dias antes. Ah, não vai sair porque deu problema tal. Caramba. Fé nas artes. E quando montar a confederação, vai ficar com fé nas artes, né? Quando montar a confederação, com fé nas artes. É bom o nome. Então ficou legal, fé nas artes. Pelo menos é uma profissão diferente. E fé em artes. Então ficou resolvido que vamos nos manter nas nossas fitidecas enquanto se resolve. Quem não estiver desligado de federação, que já entra nesse processo. E também que o CONATED está, pelo menos, sacramentado por enquanto e servirá de instância política dentro da Central do Brasil, né, como assessoria e consultoria da área artística, técnica e cultural, né, dentro da Central do Brasil, e ele já vai sacramentar isso na própria ata da Central do Brasil. E ficamos de hoje fazer os documentos que estão constantes nesses itens aqui que foram indicados para a pauta de ontem. Quais sejam o quadro de funções, proposta de adequação de novas funções, ela já indica aqui dramaturgo e performer, mas, drag, né? Que foi Drag também. mas tem muitas outras que precisam ser incluídas aqui. A sugestão é que a gente fizesse agora um grupo de trabalho, né? E que a gente fosse, cada um fosse pontuando mesmo. Quando for possível, fazer uma colocação a respeito dessa questão aí. Pode ser agora? Pode. É o seguinte, a respeito da área técnica, a gente já iniciou um trabalho lá em Porto Alegre, uma época, e existem muitas funções novas. Muitas funções. Por exemplo, hoje em dia tem a função do programador. Porque todo teatro, todo mundo, ou compra uma mesa de primeiro mundo que custa uma fortuna, ou então compra uma chinesa que tem o mesmo software, ou seja, se criou a necessidade do programador. Por exemplo, tem o cara que é o rigger, que é o cara que sobe na estrutura para aprender não sei o que, ou que sobe no teatro. O rigger, vamos dizer, está substituindo, entre aspas, o maquinista. Então tem isso aí, tem várias funções novas. Já existe a gente já tem A gente só tem que ter cuidado para a gente não colocar nomenclaturas em língua estrangeira. Né? Tem operador. Aí uma equivalente à outra, a gente tem que ver até que ponto vale a pena a gente fazer uma confusão na cabeça das pessoas também com as funções novas e que não são tão novas, são otimizadas ou foram incrementadas de novas especificidades, mas não são novas. Eu trabalhei muito com maquinista, até eu trabalhei de maquinista. Maquinista era uma coisa. Essa função nova que já existe, que existe no Brasil oficialmente desde o primeiro Rock in Rio, e que aos poucos o teatro foi importando essas figuras, tá? Ela tem várias modificações, por exemplo, ela tem principalmente o que é importante, o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Então tem uma série de modificações que são funções profissionais que existem no Brasil oficialmente desde o Rock in Rio, por exemplo, E desde lá eles continuam trabalhando e qualquer evento de médio para grande usa esse pessoal. De médio para grande usa os caras mesmo, porque eles têm um nível de segurança e de eficiência que substituem até econômico para a produção, porque um cara faz o serviço de 3 ou 4 com eficiência. Então mas a questão é o seguinte, existem no Brasil, e a principal centro, até irradiador dessa informação é São Paulo, pelo menos 2 grandes associações da área técnica que poderiam ser consultadas. Isso nos daria respaldo, isso nos daria um nível de relação importante com esse pessoal. Seriam 2 associações, que uma delas é a BRIC, que foi fundada a partir de São Paulo e que existe em todo o Brasil. Hoje o presidente é um carioca, um professor universitário, José Henrique, que representa seguidamente o Brasil fora, em eventos dessa área. E tem agora também o IBTT,
que é daqui de São Paulo também, que surgiu de uma separação da BRIC, lá de uma briga interna, que são centros de discussões muito atualizados e que congregam assim 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas em plenárias virtuais, onde esse estudo já está muito, muito adiantado e a gente não tem noção do nível que eles têm. Além do que, esse pessoal, eles se comunicam muito, é muito ativo esses processos, eles têm inclusive representado o país fora em vários encontros. Eu acho que seria uma iniciativa tecnicamente perfeita, porque eles têm tudo isso pronto, inclusive eles têm trabalhos encaminhados lá no IBGE quanto à classificação brasileira de ocupação, porque, por exemplo, na nossa lei tem a função de iluminador sênior. Na classificação brasileira de ocupação não existe o iluminador sênior. Existe o eletricista de cinema. Não existe, várias funções que tem na nossa lei não existe na CBO. Tanto é que a partir dessa constatação, aqui iniciando em São Paulo, se começou essa tentativa de colocar na CBO. Quem começou isso foi um professor de Campinas, o Valmir, assessorado por todo esse grande grupo que se relaciona na internet. Então eu acho que seria bom, inclusive politicamente, porque nos aproxima desse pessoal, que é uma categoria grande. Os técnicos são altamente profissionalizados há muito tempo. Há muito tempo. Em geral, existe uma quantidade de técnicos vivendo exclusivamente daquilo, que não tem emprego em banco, que não vivem da família, é um grupo muito grande, que a gente seria muito simpático, muito interessante o SATED ter algum tipo de vínculo. Lá no Rio Grande do Sul a gente está conseguindo atrair esse pessoal através de oficinas que o SATED patrocinou e outras coisas, está conseguindo trazê-los, porque eles são realmente profissionais. Tu pode ter um grupo de teatro onde o cara é engenheiro e faz teatro, não sei o quê, mas em geral os técnicos são profissionais, né? Então é uma categoria importante da gente. Então, se houvesse tempo, se houvesse possibilidade da gente fazer essa aproximação e consultá-los, não quer dizer que a gente seja obrigado a aceitar nada, mas só criar esse diálogo, para que não surja no futuro nenhuma cisão. Uma certa maioridade, às vezes, nas nossas ações. Então, assim, eu acho que entre a gente deveria sugerir, pelo menos. Se não ir lá perguntar o que a gente faz, o que é que tem para acrescentar e tudo mais. Vamos ver na nossa experiência do dia a dia o que está nos faltando para dar o registro. Mas essa lista tu precisa agora? Não, nós vamos aqui levantar isso. Nós vamos levantar. Coisa de cabeça, né, técnica, mas não é uma lista completa. Eu tenho um estudo em Porto Alegre. Com certeza nós vamos levantar, vamos ver agora o que a gente consegue aqui e, aliás, nós temos outros vídeos também. Mas eu citei esse pessoal porque eles são, pelo menos no levantamento que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, eles são todos associados, todos sindicalizados, por uma questão, não seria assim de consultar uma categoria fora do SATED, não. É um grupo que existe dentro do SATED, porque eles são obrigados. Você tem essa organização, acho que melhor, te ajuda. Magdalena, só quero tirar uma dúvida, até com ele também. Nas funções da Lei 6.533, quais são as funções? O que é? Funções, não vou lembrar tudo igual. Não, aliás, a categoria, desculpa. Como é que é? A categoria da Lei 6.533. O que tem? Quais são as categorias? Quais são? Sim. Tem uma. Não, são 3 no caso, né? O que é 3? Não, existem as habilitações artísticas e técnicas. Tá, não, mas tem outra. Olha, artista, técnico em espetáculo de diversões e técnicos cinematográficos. Não, isso não entra nisso. Não é fazer confusão, porque é o seguinte, quando eu mandei um registro profissional de um técnico, o Ministério do Trabalho, em primeiro momento, ele brecou. Porque quando diz técnico em espetáculo de diversões, aquela função não estava.
Mas quando eles me chamaram para eu refazer o atestado de capacitação, tirando técnico em espetáculo de diversões e colocando técnico cinematográfico, que aí sim tinha a função da pessoa. O Ministério do Trabalho é burro. Eles não Bom, pensam. se é burro ou não, é eles fazem que o tá escrito permitem o aqui. registro profissional. Não, eles fazem o que está escrito aqui. Se tiver escrito aqui do jeitinho que está escrito aqui no quadro de funções, eles aceitam o registro. Agora, se tiver diferente em alguma coisa, divergindo, se a função não for técnica, for artística. Eles se atrapalham. Existem dois tipos de técnica, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que raciocinar para que chegue lá e eles registrem. Mas aqui, eles O só técnico agem de pelo que espetáculo está de escrito diversão. aqui. É um. Não. Congrega várias Várias. funções. É. Tem iluminador, tem As o que técnico de estão som, tem o escritas sonoplasta. aqui, se você botar Se alguma você coisa colocar diferente, sonoplasta, A lei- o cara aceita. a lei Você não é pode assim. colocar técnico de espetáculo de diversão que A não lei- tem a essa lei- função. A lei é clara. Existe sim. A O lei, CIPOE, claro. o Ministério do Trabalho, é assim. Viu? Não, é isso na concepção deles, mas está errado. A lei, o que importa é a lei. A lei é o seguinte, habilitação artística ou técnica. Dentro de que áreas? Dentro das artes cênicas, são 4 segmentos, tá? Teatro, dança, circo e ópera. Dentro da radiodifusão, só as funções artísticas. Dentro da fotonovela, que não nem existe mais, tais funções. E dentro da área de cinema, que nem era chamado de artes visuais, era cinema, você tem toda uma relação de categorias artísticas e técnicas. Né? Agora, de vez em quando, alguns órgãos do Ministério do Trabalho não têm a mínima noção dessa Não, mas- não tem o entendimento da lei. Não, mas é o seguinte, a pergunta é, quando você colocou no atestado, qual a função? Técnico espetáculo de diversão? Eu coloquei técnica em espetáculo de diversão Então. e assistente de produtor Então, de cinema. Esse título, Não. Lá, se eu botar técnico, eles não aceitam. O Ministério do Trabalho, na hora, ele já indefere. olha só, Ele só aceita se eu colocar técnico em espetáculo de diversões. Nós vamos lá em Alagoas. nós precisamos lá daqui a conversar pouco com nós ele, vamos porque, lá. porque assim, o técnico de Conversar com espetáculo de o delegado, diversão, marcar. Todinho é o seguinte, existe o Convido o delegado. Fito Web, sim, seria muito do importante. Ministério do Trabalho. O que é que acontece? Quando eles vão digitar no sistema para gerar o registro profissional, aí fica não existe. Tem que mudar isso tudo. Aí tem que mudar lá em Brasília. Mas, então, mas o nosso, quer dizer, os outros estados têm funcionado assim. Você coloca a função. Qual que é a função? É técnico iluminação, técnico Técnica de e iluminação som. Você não tem essas rola funções. porque não existe. Não, você tem. Eu digo assim. Eu sei, mas por Gente, exemplo, uma coisa é a técnico de som profissão. tem esse nome. Então, pá. Uma coisa é a profissão. A profissão é artista ou técnico. Ou técnico. Né? Sim. Qual é a função? Tá. A função Iluminador. é que você vai escrever qualquer Sim, função. mas Ela tem que ser que tá aqui. eu entendo, só que o que Operador eu estou de luz. dizendo é que quando eu faço um atestado de capacitação, que eu coloco técnico iluminador, por exemplo. Não, o iluminador é artista. É artista. É Sim, artista. tudo bem. Vamos dizer, técnico vamos dizer, operador de som. Pronto, Tá, operador certo? Técnico, Tá certo. operador de som. Ou de luz. Aí, ou de luz, pronto. Lá eles vão rejeitar, eles vão, como é que chama? Indeferir. Tá errado. Aí ele quer que eu coloque técnico em espetáculo de diversões, porque existe muito técnicos, que ele diz. Lá existe técnico na área para cinema ou para radiodifusão. Existe técnico de segurança, técnico não sei de quê, temos o que eles emitem registro profissional. Então tem que ser bem claro que sobre capacitação. Técnico em espetáculo de Convido o seu diversões. superintendente lá para nossa reunião. Convido. É, aliás, em Alagoas ou não? Não, eu já deixei recado no Recife, né? Que ele tinha proposto. É, pois é. Ele ainda não me respondeu, Se for no eu Recife, escrevi vai ser logo lá ontem à na noite. terra do- vai ser Recife ou vai ser Alagoas. Vamos ver se Recife... Vai ser na linha do Equador. Uma coisa que talvez no quadro anexo, que poderia ser feito, é uma adequação à terminologia atual hoje, né? Isso é uma proposta. Uma atualização de linguagem. Isso propondo a atualização de linguagem, a gente pode talvez até incluir outras coisas desse processo de atualização de linguagem. Tem coisa aqui que não existe mais. Segundo o doutor Pedro, Por segundo, exemplo, editor de imagem não existe.
Segundo o doutor É montador de Pedro, filme o ideal cinematográfico. seria a gente aproveitar o único momento que levar para O implicar. migrador deixa de ser migrador, não sei o quê. Tem o menor técnico. Mas não tem, Hoje a gente já usa, tá. né? Já foi mudando. Técnico, chega montado, mas não Ou se chama técnico, que já desenvolveu outra coisa. Quer falar alguma coisa? Eu tinha pedido para... Mas tem que atualizar. Só para ele dar uma palavrinha aqui, é o seguinte. Ele sugeriu ontem que a gente leve essa nossa demanda, no sentido de quadro anexo, de uma única vez. Né? Com certeza. De uma única vez. Ligando lá não vai dar Não, Ele vai mudar o decreto. Cada vez vai ser um trabalho enorme. Então, faça numa tocada. Agora é o seguinte, a minha ideia, a minha ideia é assim, se a gente for buscar todo o espectro que a gente imagina que vai colocar, a gente não vai conseguir. Perfeito, não vai Não vamos ficar. conseguir nunca. A gente vai tentar trabalhar melhor. Por exemplo, As politicamente... mais gritantes, as mais urgentes. Por que não pega aqui a especificação das funções e vai vendo de uma em uma o que não é, o que tira, o que tem que ser Porque se você for pedir uma adaptado? mudança dessa para a presidência da República, isso vai ter que fazer uma ação lá no Ministério que for, depois na Casa Civil, né, para fazer alteração. Então, nós vamos ter que levar isso bem fundamentado, entendeu? Fazer, olha, a justificativa e já como é que fala, uma minuta já de decreto para eles. Tem que mandar pronto. Você vai ter que mandar, porque assim, você tem que falar para ele, olha, isso aqui não existe mais, isso aqui hoje é isso, e todos os satélites aí do Brasil inteiro estão trazendo a reivindicação pedindo para que seja editado um novo decreto com essas especificações já adequadas ao CBO que já existe no Ministério, porque eu acho que isso vai Então para fazer queimar etapa. uma sugestão, porque aqui hoje agora nós não vamos conseguir fazer isso. Não vai Então, teria que ser tem feito por depois. gentileza, né? vê se vocês acham que é factível isso. A gente volta para os nossos estados, a gente vai puxar lá a lista da CBO inteirinha, vai puxar a lista das funções que nós temos descritas no Sindicine também, na lista do Sindicine, porque eles já estão praticando algumas coisas diferentes lá, de acordo com as necessidades. Então a gente puxa essa lista, sei lá, vê com esse pessoal seu lá, é a associação do quê? Não, esse pessoal não é do Sul, inclusive ele é originário dos dois movimentos Eu sei, fortes mas a do Sul, associação, a ABRIC e o Associação IBTC. Brasileira Daqui, a gente fez reunião com o A cara. Associação Brasileira de Iluminação Cênica 1 e o Isso. outro é o Instituto Brasileiro de Tecnologia Teatral. excelente. Então você tem mais condição até de subsidiar a gente com isso. Aí você vê uma lista lá pra gente, aí você manda, a gente troca os e-mails todos. Vamos mandar pro e-mail do Conated, que é o conated@hotmail, porque aí a gente centraliza tudo Toda a lá. informação E não lá. fica conated@hotmail.com. Conated com demudo no fim. Conated. Aí você faria em cima disso, né? Aí Porque a ele já gente vai estuda, passando. a gente estuda Faz um cada estudo em função. cima disso. A gente mesmo Cada estuda cada função. função e sugere. Ele fala qualquer besteira, tá? Vai dando uma brainstorm aí, vai tacando tudo que achar, porque é melhor a gente pegar pelo excesso do que pela falta, né? Então, assim, vamos ver o que a gente pode sugerir, aí a gente junta tudo depois e vê o que pode sair. Aí a gente vai Se você quiser incluir, ajustando. o canal da central é ncbt@hotmail.com e mp.nilson@hotmail.com. Bota na tela aí, ó. Bota ali pra gente. Arroba hotmail. Ah, a sua letra já tá aí, não vai assustar mais. A letra não vai assustar mais. Tá bonito. Tá, e a gente faz e dá um prazo Isso, eu para ia fazer falar, isso. vai dar um prazo. Assim que nós tivermos a data, mesmo que talvez não tenha concluído, a gente leva essa pauta lá, fala, foi formado um grupo de trabalho para isso, porque provavelmente o ministro vai encaminhar isso para a Casa Civil. Então a gente já vai pedir encaminhamento para a Casa Civil, aí sim a gente vai ter que, quando for audiência à Casa Civil, levar já essa demanda. Não sei nem se poderia, talvez, pensando alto aqui. Porque tem vários nomes para a mesma função em lugares distintos. Por exemplo, às vezes tem nome, isso tem um nome nas Alagoas e tem um nome aqui no Sul, você chama de outra coisa. Quer dizer, incluir essas diferenças regionais.
Não, na descrição só. Como é que contempla? Na descrição, não no título, mas na descrição, por exemplo, o cara que carrega coisa, o cenário, se ele está fazendo música, ele chama roadie, né? Senão ele chama outra coisa, entendeu? Na contra-regragem, a gente pode fazer as especificações. As especificações, faz isso, faz aquilo e tal. O roadie é um nome bonito para... Inventaram para botar. Não, mas aí que tá. Na área técnica, a gente tem a mesma situação como tem na informática. Por exemplo, a gente não vai querer fazer que nem os portugueses que chamam o mouse de rato. Não é assim. A terminologia inglesa é a terminologia e pronto. Ela é aceita em qualquer lugar do planeta. Apelido nas funções, é só isso. Tem que ser o que é e pronto. Falaram no hold. O hold não tem nada a ver com carregador. O hold não tem nada a ver com o que a gente pensava antigamente. O hold não é isso. Mas o hold é um contra-regra que para nós na área de música, a gente escreve a função lá. Quando o cara se ele for registrado em carteira, você não Ele vai é poder uma contra-regra. colocar uma outra função lá. Tem que ver o que vai ser permitido legalmente. É que a função do road também mudou. Claro. O road existia para uma coisa, que eu trabalho bastante nos Estados Unidos. Ele fazia só uma coisa. Só carregar. Ele faz outras coisas. A gente no Ministério pode conseguir. Hoje é diretor de palco A agora. inclusão do Mas é stage manager. Não é. Eles querem, eles mesmos se. Não, sou diretor de palco, Pode querer ser o que quiser. Eu quero ser o presidente da República, mas eu no máximo sou... Sim, eu entendo. Estou só dizendo o que é que eles estão dizendo agora, que é diretor de palco. Não, eu acho que essas discussões específicas a gente não pode fazer aqui. A gente vai ter que se comunicar por e-mail para a coisa andar agora. Qual é o prazo? Qual é o prazo para a gente fazer isso? Prazo para a gente mandar, agora a gente vai mandar tudo que a gente pensar que tem que fazer. 10 dias. Mas 10 dias é muito, tá perfeito 10 dias. 10 dias. O que não se resolver em 10 dias, Hoje é terça-dia, 30, Agora, deixa eu só. Tudo bem, 10 dias. Agora, se tiver uma pessoa que vai ficar responsável de estar cobrando esse material de satélite. Você vai para o e-mail do Conated e a gente vai comprar. Agora, assim, quem não quiser mandar, não manda. Não vou comprar. Tá, não, mas aí veja bem. Olha, é importante que tenha alguém cobrando, porque daqui a pouco a gente chega nos estados da gente e a coisa acaba do mesmo jeito que acabou as outras. Não, gente, não vamos com essa conversa de novo. Bom, Vamos mandar o aqui, sim, eu ficar na mesma mesmice de antes. Vamos mandar o quê? Mandar novamente a documentação. Ah, não tem, então não vai dar. Como é a documentação? A Verônica vai falar aí. É só uma sugestão que eu posso ir para a cidade e criar um grupo nosso para a gente começar a discutir. Claro. Porque evita essa coisa toda que a gente está Mas é o que a gente faz, essa é a proposta. É o objetivo agora, isso não tem nem que discutir. Nós estamos precisando. Mas eu fico esperando quem vai fazer, ninguém faz. Não, para Você está falando, olha só, você está dizendo. Magdalena, é só, eu estou dizendo assim, pelo que estou entendendo, é só enviar agora a sugestão. Não tem muita coisa agora para Enviar o debater. quê, Madalena? Que seria Eu posso fazer o seguinte, eu posso me comprometer a apresentar uma sugestão dessa lista da área técnica, porque já é um trabalho que eu vinha fazendo antes lá, por acaso. Você vai apresentar a sua lista. Que alguém quiser acrescentar, negar, rasgar, pode ter um base. A gente está resolvendo o seguinte, nós estamos apresentando aqui as sugestões de reforma das funções do quadro da lei espaço-tempo. Isso. Entendeu? Então, nós não vamos conseguir fazer isso aqui agora. Então, cada sindicato vai fazer a sua análise e vai mandar para o e-mail do Conated, conated@hotmail.com. Quem vai ficar alimentando esse Conated, esse e-mail? Só para a gente saber, Madalena. E-mail alimenta-se com Não, Madalena, quem vai ter acesso? Não, Madalena, é assim, não. Quem vai receber? Eu quero saber. Eu recebo, todo mundo recebe, tudo pode ter a senha. Não estou falando disso, não querendo senha nenhuma, não. Estou querendo saber quem vai ficar com essa não. Porque não tem resposta. Hoje é. Conated@hotmail.com. Tá ali, ó. Conated@hotmail.com. Isso, a gente manda com cópia para todo mundo. Aí vocês vão ver o que chegou no e-mail do Conated, o que chegou. Manda com cópia para todo mundo tem e-mail, todo
gente manda por e-mail, o Conatec não cobra para todo mundo. Aí a gente sabe quem é que mandou, quem é que não mandou. Agora sim, entendeu? naquela questão, eu Você acha só que resolve? terminar, porque eu tenho que ir lá pro tribunal. O Renato colocou. Ricardo, desculpa, né? Ricardo. Ó, o Ricardo colocou a questão que é mais urgente que ele está vendo, que é o dublador. Como já tem, isso já está no CBO lá, que está ator, dublador, eu acho que vocês poderiam fazer um ofício com o Conatec, já que é uma entidade que vocês têm, aí põe lá representando todos os sindicatos, os satélites do Brasil, e encaminhar para a diretoria do SEBRAE. Específico Deixa eu até explicar o porquê isso. Ainda que a dublagem seja só, hoje ela está focada em São Paulo e Rio de Janeiro, ela está estendendo o braço para Belo Horizonte, para Curitiba também, o que acontece? Qual é a preocupação? Enquanto dublador eu tenho uma preocupação. Assim, a 6533 é a única proteção que o ator tem na questão dos direitos conexos. É a única proteção. E os empresários e os distribuidores querem tirar isso da gente. Querem tirar. A briga é grande. O que acontece? A função de ator, ela não é contemplada no microempreendedor individual. E alguém conseguiu enfiar a palavra dublador lá nesse quadro de funções do SEBRAE. Colocou lá. A função do dublador, que é uma função fim da profissão do cidadão, ela não pode ser terceirizada quando a função da empresa fim, empresa de dublagem, é dublagem. E o que eles já estão armando? Eles estão querendo que os dubladores abram uma empresa individual e emitam a nota direto para o distribuidor. Por quê? Porque a função fim do distribuidor é cinema, é TV, não é dublagem. Então ele pode receber a nota de dublador. Exatamente. E aí o que acontece? Pessoa jurídica não gera direito autoral, direito conexo. Então eles estão querendo aproveitar isso e acabar com isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente teme é que, se a moda pega, amanhã eles vão dar o jeito de enfiar o ator de teatro como uma função fora do ator. O cara é teatral. Não é mais ator, o cara é teatrólogo, porque ele trabalha em teatro. O cara é televisivo, porque ele trabalha em televisão. Então nós temos que matar a cobra no ninho. Nós temos que juntar a força dos satélites, ainda que seja uma coisa muito específica em São Paulo e Rio, um pouco Belo Horizonte, um pouco Curitiba, e fazer essa pressão para que o SEBRAE reveja essa posição, porque já tem gente aqui em São Paulo, acha que eu vou abrir uma empresa, porque ele não quer se indispor com o contratante. É um grupo muito pequeno, dublagem. A gente lida direto com o dono. Você entra no estúdio, é diferente da engenharia, do direito, que você tem um Brasil inteiro para trabalhar. Então as pessoas temem isso. Eu sou um cara, por exemplo, que hoje eu estou avisado, eu não trabalho. São 25 estúdios em São Paulo, eu dublo em 3 só. Só 3 estúdios. Eu e meu filho. Por quê? Porque os outros não querem um sindicalista lá dentro, não querem pessoas que entendam da lei. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Exatamente. Então, por isso que eu estou insistindo nessa questão do dublador, da gente fazer esse documento, de preferência hoje, porque isso já está, os estúdios de dublagem estão colocando papel, falando só das vantagens. Você pode emitir nota, você vai pagar só 5% de INSS. No Rio fizeram uma cartilha, estou te falando, já estão distribuindo, tem empresários distribuindo cartilha dizendo as vantagens do MEI, né? E lá você vê que... e já enquadraram o dublador e o humorista. Tem um humorista também. Mas são empresários que estão fazendo esse trabalho, apoiados pelo SEBRAE e, em alguns casos, apoiados pelo governo. Pelo seguinte, a Prefeitura de Porto Alegre, eles não só aceita, como em alguns casos, estimula. Praticamente exige que tu tenha uma nota fiscal, a própria Prefeitura. Olha, então é isso que eu queria falar. Esse caso a gente vai o curso dele, você que é da ANAD e tudo mais, nem pensa em mandar sugestão pertinente. Aí você caminhou assim. Os satélites, cada satélite faz sugestões do satélite Alagoas, sugestões do satélite Espírito Santo para a reforma do quadro anexo. Só uma questão de encaminhamento, assim, como que a gente poderia encaminhar? O Espírito Santo, o cartão de inscrição no Ministério do Trabalho. Mas contratante? É de contratante. Aí tem pessoa física e pessoa jurídica. Aí a pessoa física cai nisso que você está falando. Porque os grupos lá, o que eles estão começando a fazer? O coordenador tem um cartão de inscrição individual. Eu sei. A gente tem que ficar apoiando essa iniciativa, porque senão eles não vão conseguir.
CFC é diferente do CNPJ. Não, eles vão lá, eles têm pelo CPF deles, da prefeitura, eles tiram a sua nota fiscal como pessoa física. Pois mais a pessoa técnica de lá. Oi? Igual Mas aí não tem problema a gente estar incentivando isso então, não. Ele não está tirando o CNPJ, é diferente. Não, Já tem está mais tirando o CPF. Só tem um detalhe. Só que é firme enquanto Só tem CPF. um detalhe. Na minha visão, né? O doutor está aqui, acho que ele pode falar melhor, é a Madalena que está mais tempo do que eu na estrada. Só tem um detalhe. A partir do momento que você estimula o cara a ter uma empresa própria, seja um empreendedor individual, um grupo individual, essa coisa, você está fugindo da 6533. A 6533 prevê 2 tipos de trabalho. O eventual contrato contratual e o registro interno. Então, não tem condição de envisar o contrato e mandar para o Ministério. Você está entendendo, Madalena? Lá no Espírito Santo, todas as firmas estão... É o autônomo, é o que a prefeitura aqui de São Paulo exigiu durante muito tempo, que todas as pessoas que trabalhavam na Secretaria da Agricultura se transformassem em autônomo e tivessem o tal do CPF. Eu sei. É o que existe. Gente, olha aqui, Mas CPF é pessoa física. A única saída que nós temos é de conquistar o trabalhador e fortalecer as nossas entidades. É a única forma de a gente resolver isso, pelo menos um pouco. Sabe? Porque assim, se o trabalhador não estiver envolvido, se ele mesmo não souber do que é que significa o sindicato, ele como trabalhador, dele querer se filiar, querer dar bola para as orientações que o sindicato dá, então aí nós não vamos conseguir nada. Não adianta entrar Madalena, assim, a gente tem que fortalecer os nossos sindicatos. Madalena, posso terminar? O que acontece? Tem-se uma errata agora de que todos os trabalhos de teatro terão que passar via satélites para avisar o contrato para estar apresentando o Festival Nacional. E como é que fica o sindicato, então, se eles não têm? Eles são independentes, só tem o registro profissional enquanto ator, enquanto diretor de produção. Se não trabalha eventual, ele tinha que ter a nota contratual. Tem que ser feito uma nota Só contratual. nota contratual. Nota contratual. Até 7 dias é uma Lá no nota decreto contratual. 8238. Mas essa nota contratual do Ministério, quando eu vou levar a nota contratual, que é lá eles não levam, a gente que leva, o Ministério fala, não, esse pessoal não está inscrito não tem o cartão de pessoa física nem jurídica, eles só estão lá colocando, arquivando aquela nota contratual. Então, Mas olha, aí, desculpa, é o seguinte, quando você constrói uma casa, você vai tirar o habite, você sabe o que eles pedem? Além da planta assinada pela prefeitura, Sim, claro. a comprovação do recolhimento do INSS do pedreiro. Senão você não tira o habite. Agora o ator. Não, mas o ator independe da vontade dele, ele tem que ser um contribuinte do INSS, é compulsório isso. Ele tem que ter uma inscrição do INSS. Se ele não tiver inscrição do INSS, ele está fraudando o governo, não é Você não tem o ele. que eu estou falando. O Ministério fala para mim todo dia que não adianta, Verônica, você está montando essas notas contratuais para a gente. Porque não tem o cartão de inscrição nem de pessoa física nem de pessoa jurídica. Mas o cara tem que fazer. Mas é o que eu estou dizendo, Verônica. Se ele primeiro tem que fazer. Ele tem que fazer pessoa física. Ele tem que ir no INSS. Então posso fazer pessoa. Não, então tá. Então eu vou estimulando enquanto pessoa física. Ele tem que ter o registro. Você vai lá e tem que ter o registro. Tem que explicar, você não vai se apresentar, meu filho. Você tem que fazer o carnezinho. O sindicato também tem que dar alguma encaminhamento para ele. Meu filho de 16 anos, ele completou 16 anos, o preço do braço falou, tem que ter CPF, tem que se inscrever no INSS. Porque para pagar o carnezinho, tipo carnezinho, tem que ter um registro. E aquele registro vai no contrato, porque quando você faz lá os valores, já tem que estar destacado o valor do INSS que vai para o registro dele. Que realmente não existe para eles. Até 7 Agora, dias é lá, uma nota sabe o que a gente está contratual. começando a fazer? Porque assim, todo mundo que vai tirar o registro profissional, a gente já paga o imposto sindical. Né? Qualquer um, sindicalizou, não Já sindicalizou, paga. Aqui também. ele já vai pagar o imposto sindical. Lá a gente cobra o mínimo. O mínimo. O mínimo. Que está lá pelo salário. Deixa eu um minutinho, por gentileza. A questão do INSS, a gente já está começando a fazer o seguinte, a gente já pega, já manda lá na contadora e já faz o canezinho dele para poder pagar. Entendeu? Ele mesmo. Tem que porque explicar senão, para ele. porque as pessoas não entendem o que é isso. Não sabem o que é isso. Ele acha que eu estou pagando dinheiro, pagando imposto, não está pagando a sua aposentadoria. Sei lá. Carteira de trabalho, às vezes as pessoas ficam horrorizadas de ter que ter. Valmor Chagas tirou carteira profissional em 2009. Formado.
Mas é lá que Tirou o faz. DRT dele em 2009. Só fazer uma pergunta. Ele vai encerrar, que ele vai Só uma pergunta, por exemplo, o cartão de contratante, só quem pode tirar o cartão de contratante são os produtores, os que contratam o profissional, certo? Você contratar Então, artista, aí o pessoa física ou jurídica, eu entendi o que a Verônica ali falou, é o seguinte, Que é todo artista. que uma pessoa que não é produtor, nem tem o cartão de contratante como pessoa física, nem jurídica, ele vai lá e faz um contrato de trabalho ou a nota contratual, entrega o satélite. O satélite visa, vai levar para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não resista, porque a pessoa que fez não é cadastrada no Ministério do Você está Trabalho. falando do contratante, nós estamos falando do contratado. O contratante ele tem que ter também inscrição. Entendeu? Ou ele tem o Não, é o CNPJ. contratante que não tem. O caso dela aí é o contratante que não nós tem. estamos falando de duas coisas. Não, é uma coisa só. O sindicato dá orientação, tanto para a pessoa física que quer contratar um artista, mas se você quer contratar artista, então você vai ter que fazer o seu cartão de contratante no Ministério do Trabalho. O cara que foi lá, tirou um CNPJ também, vai começar a produzir teatro, ele vai ter que ir lá no Ministério também tirar o cartão de contratante. O sindicato deu todas as orientações, precisa fazer isso, pronto. O sindicato cumpriu a função dele, cobrou o contrato, homologou no sindicato, mandou para o Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho notou problema naquela firma ou naquela pessoa física, isso aí já não é mais problema do sindicato. O sindicato fez todos os procedimentos de orientação e tudo mais. Agora, ele, como pessoa e como firma, não está procedendo direito, falta cadastro, falta não sei o quê, aí Mas lá, aí dia já 3, é outra vou coisa. terminar. Mas dia 3, quando vocês forem lá no Espírito Santo, você não pode falar isso. Tem que incentivar aqueles caras lá, aí lá. Lógico. Entendeu? Você tem que falar para ele o seguinte, ó, se você Porque, não inclusive, fizer isso, você vai receber essa uma reunião é para. você vai ter que registrar aqui. Essa reunião são para esclarecer essas coisas, a reunião que vai ter Não lá. pode esquecer o seguinte, que a contratação da mão de obra artística, todo mundo é responsável solidário. Do artista até o último. Casting, agência, produção, o anunciante, a agência pública. Alguém tem que recolher o INSS. Está lá no artigo. Está no artigo lá. Você pode garantir exigir o recolhimento, aqui de recolhimento paga. Para isso é garantir o teu representado. Porque eu acho. Entendeu? Me apresente para mim no lugar, cadê a guia Com a paga? garantia desse Apresenta a trabalhador guia paga, nosso. você está garantido. Mas as pessoas Seja são que ouvido de mercador, né? Você fala, orienta e eles não processam. Lá no Rio está acontecendo muito com as agências Gente, de desculpa, segurança. obrigado. É horário. As agências não recolhem, quando recolhem, se apropriam do valor, não repassam. Não dão nem recibo no Rio, não dão nem Mas, ó, recibo. Isso é apropriação indébita, isso da cadeia. Pensão alimentícia, isso aí são as duas coisas Não, da cadeia no Brasil. Qual é a outra? O pessoal alimentício é outra, O pessoal da Apropriação indébita, figuração sem lá, recolher algumas imposto e não passar para o governo. Empresas de dublagem também estão fazendo. Estão você fazendo. o sabe. pessoal da figuração não dá nem recibo no Rio, eles dão dinheiro assim ó, pro cara que está fazendo. Estabelecemos Quer nem agora saber. na nossa próxima convenção, eu tive uma reunião lá com a Rede Globo, vou ter uma reunião com a Rede Record agora, para falar sobre isso, porque simplesmente assim. Simplesmente acontece isso, eles vão, passam para uma agência, a agência recolhe E não repassa. Gente, só para aqui, para formalizar isso. Até vocês vão discutir nas suas bases o retorno até quando? Dia 9 de setembro, de cada sexta-feira. 9 de setembro. Porque tem feriado dia 7, quarta, dia 9 de Então a setembro. gente já vai voltar, já vai começar a trabalhar. Já dá 10, 11 dias, dá 11 dias. Até dia 9 a 10, gente vai já dar 10. faz a recolha desse material todo e nós já vamos começar. É o importante, eu acho que a faz gente uma lê compilação. o nosso quadro de funções, porque às vezes ali no quadro de funções tem uma atividade que contemple, às vezes adicionar uma palavrinha, contemple aquilo que a gente acha que teria que ser uma nova função. Né? Atualizar. Por isso que é o dever, o nosso dever de casa. E pode, por exemplo, teriam duas atitudes aqui. Uma, apresentar uma função nova que existe. A outra, a mudança de um nome. Uma adaptação. Né? É uma mudança de nome. Por exemplo, eletricista de espetáculo. Isso aí não pode mais ter esse nome. Não existe. Não. Poderia ser técnico de iluminação, como tem técnico de som, técnico de iluminação, aí sim abarcaria uma série de funções que já estão em parte descritas.
funcionaria, o nome seria um nome atualizado, já técnico de A iluminação. gente tem que fazer muito bem a descrição da função. Sim. Porque se a gente não descreve bem a função, técnico de iluminação, E abrangente. Mas como assim? Você põe técnico de qualquer iluminação. um. A descrição é o de eletricidade. Não, mas existe o técnico. Não, na descrição. Pensando, Madalena, recepcionista, por exemplo, não está na lei, não está no quadro de função. porque não é uma função artística. Então a gente não pode, Mas, o sindicato não pode, então tem muita gente A querendo. gente pode no seguinte sentido. Por exemplo, modelos e manequins. Modelo e manequim, a gente está cansada de saber que elas são muito contratadas para fazer eventos. Então é onde a gente já pôs eventos lá na nossa Fé nas artes. O sindicato pode e deve fazer acordos com as agências para contemplar as recepcionistas que são modelos e manequins. Agora, a gente não pode impedir que meninas bonitas de qualquer Faça origem trabalho de recepção. façam trabalho de Porque recepção. no Espírito Santo da vocação são as feiras. Lá são as feiras. Então a gente está tendo esse problema, porque No Rio Grande do Sul, esse povo não está sob o guarda-chuva do satélite. Há muitos anos Mas que existe a uma... gente pode politicamente, diplomaticamente, chamá-los para a discussão também. Eu para tenho, que a gente faça eu sei. uma combinação. Uma combinação do bem, mas Porque eu, uma instituição ajuda a mas outra, eu porque tenho, agora não adianta eu tenho falar a seguinte posição a respeito disso. A gente tem um enorme universo que tem que ser atendido, que não está sendo atendido. Os satélites têm essa crise, vamos dizer, de identidade, essa crise de penetração na categoria, porque não atende. Essa é a verdade. Então, eu estou tentando, lá a gente está num processo que, depois de 20, 30 anos acompanhando, pela primeira vez eu vejo entrar um cara na porta, lá, eu quero saber como é que está a minha situação, eu devo 4 anos, pague e vai embora. Sem ter nenhuma necessidade prática. A primeira vez na minha vida que eu vejo isso. Por quê? Não é por gastar em mídia nem nada, é porque faz uns 3 ou 4 anos que a gente tem uma atuação de combate que se identifica com os caras, tanto politicamente na rua, quanto em outras atividades, não só assistencialista, mas como em atividades também que a gente estava conversando, alguma coisa de produção, auxiliando produção, e também indo para as brigas que os caras estão querendo, que eles pensam que a gente deveria ir, algumas a gente está encampando. Então eu vejo assim, agora eu vou parar de fazer esse projeto para entrar numa categoria que os caras não me querem, já tem um sindicato próprio, fazem campanha contra mim, eu não posso perder esse tempo porque eu não tenho esses braços, entendeu? Eu não tenho braços para atender os meus parceiros, os que vão lá pagar. Aí eu não tenho gente para cuidar de quem não quer ser cuidado e ainda me ataca, entendeu? Só essa colocação. Então, eu queria só também falar uma coisa bem pequena. Lá em Alagoas, o pessoal está fazendo o seguinte: a loja X, para não dizer que é um desfile de moda, diz, a garota loja fulana, que é o concurso de beleza. Só que o concurso de beleza não estão desfilando com as roupas da grife da loja. Que concurso de beleza é esse? Está entendendo? Sim, mas aí estão usando concurso de beleza para que o sindicato não vá lá fiscalizar, porque é concurso de beleza. A gente tem vários desses problemas que a gente tem que ir atacando. Agora, tudo depende muito da maneira como o artista, ou quem entra no sindicato a primeira vez, é tratado. Por isso que a gente precisa investir nas pessoas que recebem os artistas, sabe? As pessoas que vão lá procurar informação e tudo mais. Se um cara foi bem entendido, se a pessoa fala, olha, eu não tenho sua função não, mas nós vamos estudar, vamos ver o que a gente faz e tal. Isso Porque pesa. tem funcionário que fala assim, o que você quer? Eu sou editor do filme. Não tem não, desculpa. Tá, tchau, deu, aí já Aí fudeu tudo, sabe? Perdeu tudo. Desculpem a palavra, mas Os artistas plásticos. tudo depende de como Vai lá o no sindicato satélite querendo se acolhe sindicalizar, o que ainda artista. resiste como artista Tem plástico. que ter gente educada para poder atender os artistas. Artista tem problemas de autoestima, a gente precisa de cuidar disso direitinho, a gente precisa ser estratégico na hora da recepção do artista. Sim, mas Isso é fundamental para o resto do uma todo. coisa que aqui repercutiu muito na categoria lá é o seguinte: o cara tem registro profissional, tá? Fez pelo satélite e tudo,
Aí um dia ele chega para participar de um edital e vê pela primeira vez que naquele edital estão pedindo registro profissional. Isso é uma coisa muda que não tem divulgação nem nada, e que o cara que tem o registro fica super reconhecido e passa ele por conta própria até em alguns casos elogiar o sindicato, coisa que ele era adversário até ontem. Exato. É uma luta longa. Quantos anos Muito demorou longo e para complicado. que isso fosse colocado nos editais? Isso é porque a gente fica assim só aparecendo a cara por aí. E a gente luta e já tem muitos anos. Eu, Celso, Lígia, aqui a gente tem, e o satélite de modo geral, a gente tem feito essa luta aqui dentro do Estado e com a Prefeitura, né? E para nossa surpresa, eu até comentei com as pessoas, a Prefeitura passou um e-mail para todas as empresas que têm contratos com eles na área artística, exigindo não só o registro, porque tem gente que tira o registro do radialista e não serve, mas está lá, está com o DRT lá. O atestado, cópia do atestado de capacitação. Está aqui, ó. Exigindo com urgência documento. Depois eu vou te dar uma cópia disso aqui. A gente está chegando. Sim, esse é um Mais trabalho uns 50 fundamental. anos. Não. Eu faço uma primeira pergunta que eu faço quando o cara que passa pela entrevista. Só ficha Porque eu registro por quê? Eu falo assim, porque eu estou em contrato com o SESC e sem o registro eu não posso trabalhar. Não, o Sérgio Que é não mesmo? faz nada. Peraí, só um minutinho, Sérgio. O que Os é? artistas plásticos. Muitos vão procurar o satélite lá em Alagoas querendo se Lá filiar. em Minas tem a sindicato dos artistas plásticos. Lá em Minas São tem? criadas a Tem. FITEC. Eles também têm, tem. Lá não eles têm em alguns estados já. Pois é, então os vai lá artistas na plásticos. FITEC e tenta resolver esse negócio lá, porque eles confundem um pouquinho com a gente. Tem gente que é artista plástico, fica fazendo cenário, sabe? É, mas se ele faz cenário, ele para fazer cenário, a gente tem que ter o registro. Pois é, mas aí porque tem gente que acha que é a mesma coisa, vai lá para registrar, tem músico que chega no Parte sindicato, mais naquele importante. Tá, mas mas aí- não, eu quero esse sindicato aqui, que eu não quero fazer mais uma O coisa. artista plástico ele pode enquadrar ele como Sinotec? Cenotécnico é Mas função ele tem que técnica. ter- Como Depois que criador, a ordem cenógrafo. acabou, O cenógrafo talvez. Só que se ele não comprovar lá que na tem a lá em só se ele Habilidade, não né? comprovar Agora, que os tenha músicos não acabou, participado viu, gente? de produções teatrais, no caso, cinematográficas, Ele direção só teatral, pinta, e tal, no caso. não tem nada a ver. Artista plástico é outra categoria. Agora, muitos cenógrafos têm a formação em artes plásticas. Muitos figurinistas têm a formação em história da arte. E aí vem toda uma informação Tem que ter corrida. do desenvolvimento do figurino ao longo da história. Mas o artista plástico, por exemplo, os municípios que a Madalena falou, em Curitiba existe o sindicato específico de artistas plásticos. Eu tenho muito artista plástico, cenógrafo, ou aderecista, né? O aderecista também. Eles então, a partir do momento que eles comprovam que tenham feito trabalhos amadores, né? e me comprovem isso, a gente concede um Design de registro moda, ou é de isso. provisório, né? Design de moda é complicado. Procurando design Tem, de moda. porque existem cursos superiores de design de moda, Mas se a não tem pessoa situação chegar lá, disso. não, a pessoa chega lá, eu quero o registro de figurinista. Tipo, bom, o que é que você fez de figurino em cinema, em teatro, na puta que pariu? Nada, eu só participei de fashion. Procurar a área da moda, não falo assim, né? Falo porque existe uma explica. Peraí, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Só para vocês perceberem que a Verônica falou lá que a obra Não, os músicos estão preocupados, estão procurando o sindicato, porque está acabando em Santa Catarina, é isso que estou falando. um cara só entrou na justiça reivindicando o direito de não fazer parte da ordem dos músicos. Ele ganhou e aí foi até no Supremo. Aquela decisão do Supremo veio para ele. Não tem efeito erga omnes, que a gente fala, que é para todos os homens. Não tem esse efeito. Foi um só. Eu já recebi até telefonema no sindicato também. Falei assim, agora não precisa mais de registro profissional, não, né? Ninguém, artista nenhum. É porque a ministra deu decisão baseada no artigo 5º, que é Direitos e Garantias Fundamentais. Então, assim, mas não tem efeito. É por
por isso que eu estou falando com vocês, vamos levar com muita diplomacia, muito jogo político, estrategicamente, diplomaticamente, porque nós estamos num fio muito tênue aí, hein? Se alguém entra na justiça falando que não precisa de registro profissional para ser ator, nós estamos lascados. Mas é o que aconteceu, Madalena, com o caso do jornalismo. Pois é. Reformulação da nomenclatura, atualização e tudo mais, que todo mundo mandasse também quais são pontualmente os problemas que estão tendo na área de artistas estrangeiros. Vocês concordam? Que as pessoas mandem também? Por exemplo, direitos autorais e conexos. Não adianta nem a gente começar a falar aqui sobre a proposta de reforma da lei de direito autoral no que concerne aos direitos conexos de artistas intérpretes e executantes. Isso aqui é difícil, a gente teria que ter uma outra reunião para isso. Né? Apresentação de contrato de trabalho e visto pelo satélite de origem nas apresentações fora do seu estado. Isso aqui também é uma coisa que a gente só vai fortalecer mesmo com a efetivação da nossa nacional. Né? Então, aí, essa questão é um ponto capital. É um ponto capital, claro que é capital. Se isso aí não for levado adiante, não existe o nacional. Claro. Isso é a base do nacional. Para mim é o ponto mais importante. Eles estão no maior conforto do mundo porque não tem como que a gente vai pará-los agora, neste momento. Eles estão agindo, eles têm uma carta sindical, né? O Ministério do Trabalho, na Superintendência Regional, lá em Goiás, já liguei para lá, eu conversei com o superintendente, com eles falaram assim, mas nós não podemos fazer nada. Eles são um sindicato legalmente constituído, se a pessoa chega aqui com atestado de capacitação emitido pelo sindicato, a gente aceita, a gente não pode fazer nada. Eu falei, mas nem você sabendo que isso é falsidade ideológica, isso é um 71 brabíssimo. Né? Não, nós não podemos fazer nada. Vocês é que tem que tomar atitude. Agora, já falei com o Ministério do Trabalho, nós falamos com o Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, vocês lembram disso, né? E assim, é tudo muito difícil por parte do Ministério. O Ministério parece que não pode fazer nada nunca. Né? Então é o nosso fortalecimento mesmo, é que vai fazer alguma coisa, não vejo outro caminho. Né? Então assim, vamos continuar agindo. No momento que a União faz a denúncia pública, vai mexer. Faz, claro. Alguma coisa. Claro. Então, o que eles dizem, você precisa de alguém que denuncie, precisa dessa prova para dar esse encaminhamento. A respeito da arrecadação dos estrangeiros, lá no satélite RS, numa época que a gente não tinha estrutura nenhuma, não tinha um jurídico confiável nem nada, a gente conseguiu uma solução que rendeu e rende até hoje muito fruto, que foi a terceirização. Em alguns casos ela pode ser possível. Primeira condição, tem que ter uma empresa confiável que faça isso, óbvio, né? Senão vai tomar um tufo. Achei ótimo. Mas foi uma solução emergencial para quem não tinha estrutura de resolver o problema e resolver com uma eficiência que aquela porcentagem que eles cobravam, que a maior parte da categoria achava alto, ela simplesmente desapareceu porque apareceu a arrecadação. É uma sugestão para alguns casos. Alguns advogados também, e quando a gente terceiriza para algum escritório de advocacia, por exemplo, às vezes os advogados, eles preferem até que não paguem, para eles ganharem. Sim, mas eu digo, a dificuldade aí na minha sugestão é ter uma empresa confiável para fazer isso. Essa é a dificuldade. Então é uma questão difícil também. Então vamos seguir a linha, senão... Eu contratei um agora para ele fazer serviço, ele faz os acordos, entendeu? Os acordos. Aí é duro. Não, para quem trabalha com advogado jamais pode ficar com a rédea na mão. Ponto final. Ponto final. É que nem médico. Tu não pode chegar no médico e acreditar no médico. Não, vai morrer cedo. Tem que... o senhor falou isso, corre lá e vê se é isso mesmo. Advogado tem que trabalhar com a rédea curta e pronto. É aquela história, né? Precisa de um advogado, consulte dois. Estamos falando aqui, nesse item, né, que eu falado, da contratação de espetáculos ou shows ou eventos que venham de outros estados. Por exemplo, às vezes o sindicato de Minas Gerais, por exemplo, faz a liberação da ficha técnica, manda para o nosso companheiro lá de Brasília, eles costumam cobrar tudo outra vez.
né? Cobra contribuição sindical de novo, cobra tudo outra vez. A Brasília está aí. Então, quer dizer, mas ele está querendo vir para o nosso lado também e a gente, eles não são satélite de Goiás, que são completamente arredios, é uma coisa, é uma excrescência aquilo ali. Então, assim, vamos ver se a gente consegue trazê-los nessa reunião lá de Alagoas ou de Recife, né? Porque ele está esperando uma posição e tudo mais para ajudar ele se sentir melhor para vir. Então vamos acolher, porque aí a gente tem como. Porque o sindicato deles é regional. Eles são Tocantins, não sei o que, só sei que eles estão abrangindo uns 5 estados, mais ou menos. Meio Brasil. Meio Brasil. Aí é uma questão de poder, que é uma informação que eu tive, quem decide é membros da Polícia Federal. Então ele se usa desse poder para fazer essas arbitrariedades, né? Todo o espetáculo de Curitiba que vai a Brasília, o pessoal chega tremo. Daí a gente faz um documento bem. E uma vez ocorreu e eu liguei. Eu digo, a lei é federal e faculta o direito de se apresentarem porque estão em dia com uma contribuição sindical paga aqui no estado do Paraná, com validade em todo o território nacional. Mas isso eu falei verbalmente. E meu nome é Cristo. Por favor. Mas o cara amansou, mas eu sei que ele tem vínculos ou é do quadro da Polícia Federal e se utiliza desse poder para intimidar. Não, ele é gringo, é argentino. Já conversei com ele também. Não sei se é o mesmo da época. Não, é ele mesmo. E o Valmir é que é o presidente, é brasileiro. Mas o Valdir que é o mentor. É o guarda. É o secretário-geral, deve ser o secretário-geral. Eles são meio retidos, mas depois eles já participaram muito aqui com a gente. Sonegra. Muito mesmo. Eram companheiros aqui da gente, da NEAC. Agora, o próprio Valmir está reclamando do satélite Goiás, que é vizinho lá de Costa Quando ele está dele. reclamando. Ele está reclamando e não está aguentando. O Valmir estava reclamando, falou que não ia na reunião do Rio, porque estava muito cansado de reunião e que o Ministério do Trabalho, ele manda reclamação para o Ministério do Trabalho, não na carta. O satélite de Goiás está fazendo cursos lá nas beiradas de Brasília, nas cidades satélites, na cara deles. E vendendo registro profissional adoidado, sabe? Então, assim, o problema é... subindo o ponto... Só uma dúvida, você disse que ele está abrangindo vários estados, qual é o sindicato? Brasília? Goiás. De Goiás que está entrando em outros estados? Não, filho. Você disse assim, daqui a pouco ele tem meio Brasil. A gente estava conversando sobre uma coisa aí, não ficou claro. Você tá com dúvida? É da base territorial? Não estou com dúvida. Sabe o seguinte? Quem é o sindicato? Se é Brasília ou é Goiás que está entrando nesse... Não, é que falaram aqui que um sindicato era regional. Regional. O de Goiás, que é regional? O de Brasília é regional. O satélite Goiás, que é legalmente constituído, está vendendo registro profissional no Brasil Brasília inteiro. é regional de onde? Quais são os estados? Toda a região. Fabricando dinheiro em casa. Seria só o Distrito Federal, mas ele O Goiás está vendendo onde conseguir vender. Eles não têm territorialidade, não. Se tivesse, eles não faziam isso. Brasília é especificamente o Distrito Federal. Eu peguei o sujeito lá, eles são federais. Goiás abrange todo o estado. Promoção. São federais. Então, olha aqui, companheirinhos queridos, olha, então aqui, sobre o quadro de funções, recuperando, quadro de funções, contratação de estrangeiros, se alguém tiver, porventura, algum problema com direito autoral e conexo, que tem todos, né, já manda, ou então a gente salta esse item aqui e a gente vai discutir isso especificamente depois, chama gente especializada e tudo mais. No ponto que a gente estava discutindo a apresentação do contrato de trabalho visto pelo satélite de origem nas apresentações fora do seu estado, é uma coisa que a gente tem que atrair os sindicatos para dentro do nosso coletivo, para a gente ter um pouco de conforto para discutir esse assunto. Não tem outro jeito. Aliás, o Conatec foi feito para isso, né? Está lá, eu tenho todas as resoluções aqui que a gente fez lá no Rio de Janeiro, falando que o Conatec era para a gente conversar sobre esses assuntos e agir com mais ver se dá
chama em espanhol, mais como bons vizinhos, bons vizinhos. O próximo ponto, do registro profissional das diferentes práticas adotadas pelos sindicatos e instituições normativas, também a gente vai ter que primeiro se ajustar. Isso aqui não é um ponto Para separado. começar a caminhar para uma futura padronização. Isso. Agora, cada realidade é uma realidade. Por exemplo, uma banca que tu faz visando o mercado carioca ou paulista, essa banca tem um custo que de repente não é viável em Porto Alegre. Até se tem banca, né? Porque assim, até se tem banca ou não tem banca. Muitos fazem avaliação. Não, eu dei um exemplo. Não tem. Então assim, o Satélite Rio já está nesse movimento de querer ter banca, porque isso nos isenta muito de vendedores de registro. Né? Ter banca é muito bom, mas é claro que a gente julga caso a caso. Tem casos que a gente vê que é claro, um caso que você não vai cobrar a banca do cara, porque é um cara que estava perdido aí e tal, já tem currículo, já tem... Sim, mas para não cobrar do cara, o pretendente a profissional, o sindicato tem que pagar, porque, por exemplo, na nossa realidade, por exemplo, a banca teria um custo. Porque a banca seria composta de profissionais notáveis da cidade, ou do estado. Então ela tem um custo para se reunir. Existem casos que momentaneamente esse sindicato pode não ter essa disponibilidade para patrocinar a banca para um profissional. Então eu digo que o importante é começar um processo de padronização, para onde a gente vai chegar. Não sei se A gente pode isenta ser a anuidade, exemplo, porque assim, a gente faz banca lá 2 vezes por ano. Em Belo Horizonte. O ano inteiro a gente faz banca pelo interior. A gente manda a banca. E a banca, a gente dá um dinheirinho, uma ajuda de custo para cada que participa, a gente chama de cachê, porque seria um cachê. A gente paga a passagem, ou se não arranja passagem de alimentação, a cidade que está recebendo a banca, ela dá hospedagem e alimentação. Do ciclo, avalia se a pessoa pode receber o registro. A mesma maneira a gente faz lá no Rio Grande do Sul. Pode ser uma avaliação de tem currículo. banca também lá. Adalena, os círculos que estão chegando no Espírito Santo, nós estamos fazendo o registro deles, assim, regularizando. Tem problema E outra não. coisa também, isso é bom que você quer falar. Os círculos são itinerantes, logicamente. Tem endereço fixo. Eu não estou cobrando endereço pode também. chegar lá em Minas Gerais, a gente pode resolver o problema deles. Independente, porque eles não têm. Não tem CEP. Eles não têm. Aí no caso é livre, quando ele chegar, o sindicato local pode fazer. Uma outra coisa, para os editais de círculo, acontece uma coisa muito difícil que precisa se apresentar a documentação. Quando você vai apresentar a documentação, às vezes eles não têm endereço. Por exemplo, tem um prêmio lá, Sena Minas, que tem a área de círculo, eles apresentam projetos para fazer reforma de lona, para novos números, coisas pertinentes ao círculo também. Então, o que a gente faz nós mandamos um ofício do sindicato dizendo que o sindicato está oferecendo o seu endereço, com o endereço daquele associado, o sindicato fica responsável por receber as correspondências e passar para eles. Eles têm uma reunião toda primeira quarta-feira do mês lá no sindicato, onde vem os círculos de Minas Gerais inteira, e eles fazem uma reunião lá. Isso graças à Sula Mavrudes, ela conseguiu organizar o pessoal muito bem. Fizemos isso lá no Rio de Janeiro também. Aqui tem a Abracir e outros, né? É para tudo. Nós estamos fazendo a rede de apoio ao círculo, que é a RAC. Que depois a gente pode conversar também, estender essa rede também nos vários O estados. circo e o teatro de rua no Brasil estão absurdamente organizados e ativos. Pelo menos lá na minha área lá é impressionante. Eles são todo uma grande esperança para todo tipo de circo, até o tradicional
ressuscitou. Eles são No uma rebote esperança da de gurizada que saiu da desorganização universidade. da nossa profissionalização. São uma E grande tem uma força, esperança. e tem uma força política Então eles recebem muito Violenta. apoio. em Muito Brasília muito forte. Eles são a grande esperança de desorganização. Gente, vamos seguir. A gente, eu vamos vou seguir. embora, tá? Eu boto, ó, a gente já vai embora. Vamos seguir. Só falta Só faltam dois dois itens. itens. Então isso aqui a gente conversou minimamente, também tudo depende da nossa organização geral, né, nacional. O próximo item diz regulamentação profissional, lei 503, decreto, como nasceu, da importância para os trabalhadores, como em anexo. Aí já E o segundo ponto é o que nós já Aí eles falam assim, então agora a gente está sabendo como é que é a realidade dos artistas e técnicos no Brasil. Não é por culpa do satélite de São Paulo, não é isso. Entendam bem o que a gente está falando. Está falando mal do Rio de Janeiro, nem falando mal do Rio de São Paulo. Só que eles tinham um outro retrato, né, de uma realidade que não era bem aquela. Agora estão tendo, quando entrou lá o Ozedinho, que foi o palhaço Ozedinho, que era presidente do Satélite Espírito Santo, né, entrou Minas Gerais, que é outra realidade também, o Ceará, entendeu? O Ceará até sediou o encontro da FIA o ano passado, então eles foram lá, viram que não tem nem quase teatro nenhum funcionando, né? Os artistas quase nenhum tem registro profissional, tem bastante, mas não é uma classe, né? Como existe uma classe artística no Rio de Janeiro, como existe uma classe artística em São Paulo, né? É diferente. Então as coisas agora que estão entrando nos eixos, eles tomaram alguns sustos, né? Porque as coisas não são assim.
Então, é bom mesmo que a gente agora tenha essa condição de fazer a organização nacional, para que a gente leve a nossa realidade de forma que eles possam sugerir e atuar com alguma ingerência aqui no Ministério da Cultura e tudo mais. Permite, Madalena, eu até entrei nesse processo, comecei a participar dos encontros da FIA, e eu lembro bastante do Oscar ficar repetindo, porque o nosso país é do tamanho de um continente, porque eles tinham essa visão, exatamente que a Magdalena está falando. Eles tinham uma visão muito do Rio e de São Paulo. E à medida que foi entrando Minas, quer dizer, eles tiveram uma outra noção do país. E hoje, né, você vê que assim, a importância até foi muito dos nossos encontros, dos encontros da FIA lá, falando que as pessoas não conhecem, nem sabem o papel, o porquê da FIA, para que serve a FIA. Eles vão promover agora um vídeo. Eu estive no último encontro da executiva da FIA, porque são satélite de Rio, satélite de São Paulo, satélite de Minas, Ceará e era o Espírito Santo, né, que era filiado ainda a FIA, né? Então nós falamos da importância de se produzir um material, isso foi até no encontro que nós tivemos na Venezuela, não foi no Chile? Foi no Chile. Acho que foi no Chile isso. E realmente vai sair esse encontro que já vai acontecer lá em Bogotá, na Colômbia, já vai se falar sobre o vídeo que vão estar do Brasil. É isso que eu tô falando, vão produzir um vídeo falando sobre isso. Mas o problema é justamente esse, porque nós, eles, a gente não tinha noção, não sabia de nada, o que vocês resolviam lá, o que vocês falavam lá, o que acontecia, não só a gente, mas os demais satélites. Aí ele não conhecia, eu vim tomar conhecimento desta FIA em Fortaleza, entendeu? Porque você vagamente falou que o menino lá, Oscar, era também e dizia, Oscar, não se esqueça que a gente vai se encontrar. Não, eu fiz tudo para Oscar, não sei o quê. Eu não sabia, entendeu? E os demais também não sabiam. Então, é isso que eu quero ficar afiliada, não é pelo fato, não, nem querer ser nada da FIA, mas saber das coisas, entendeu? Saber, tomar conhecimento, entendeu? Que existe mais esse órgão, esse organismo, essa coisa que tem a ver com... Tem só a FIA, tem a Panarte. Sim, também, pois cara, que eu também vim falar nessa. A gente quer que todo mundo saiba de tudo, a gente não quer que ninguém fique sem saber de nada. Agora, Magdalena, o importante... Mas é que é difícil, Madalena, saber... Sim, querida, mas nós estamos aqui tentando fazer isso. Entendeu? Você vê nesse último... Olha só, nesse último... Nem nesses encontros que a gente tem tido, se fala, entendeu? Nesse último encontro, eu liguei para Magdalena, falei, Magdalena, porque quando você está representando a executiva, você está representando aquele grupo, né? E a Magdalena, através do Conated, lembra? Eu falei, Magdalena, precisamos preparar um documento, porque eu não vou lá falar do Rio de Janeiro. O objetivo não é esse. Levei um documento que consegui preparar com a Magdalena, porque a Magdalena, através do Conated, tentou estabelecer contato com os demais sindicatos, você lembra disso? Para que eu levasse algum tipo de documento. Então, eu sugeria que nesses encontros, eu sugeria que nesses nossos encontros, que também fizesse parte da ata, não, como da programação. Eu como sugestão que no próximo... Para falar, para que a gente pelo menos tomasse conhecimento, entendeu? Porque realmente é uma coisa assim, é um subterfúgio, sabe? É uma coisa... Eu sinto assim, entendeu? Madalena, me desculpa, mas eu sinto assim. Olha só, e Magdalena? Madalena, mas esconder dados. Mas olha, eu tenho uma proposta. Não, eu tenho preocupação, porque, por exemplo, eu peguei aquele sindicato horrível como estava nessa comissão, e aí nessa mudança toda não pagou a taxa da FIA. O Espírito Santo quer continuar nessa discussão. Inclusive, no último encontro da FIA, tinha alguns sindicatos que estavam devendo a FIA, que era o caso do Rio de Janeiro. Nós pedimos lá, São Paulo, e nós falamos sobre isso. Estava em dia, tá vendo? Já normalizamos a nossa parte, mandamos, e porque não constava a questão, acho que já tinham desassociado, acredito, porque não falaram do Espírito Santo. Eles mandaram para mim. Eu mandar até passagem, só que tinha referência. Tá.
Ele tem um contato direto com alguém da federação, né, que venha e que explique, que converse. E nós temos. Mostre a FIA, qual é o papel da FIA. Eu tenho isso como uma proposta, eu acho que seria uma proposta fazer esse convite para. Já que vai se encontrar, quando voltar, diga também pra gente o que foi que aconteceu, o que é que vai acontecer, o que é que eles estão pretendendo. Tá entendendo? Tem que Uma ser pra proposta, caso não possa ir um representante da FIA diretamente, porque a Madalena ou você que estão mais próximos, mais o PAC, procurem se informar e tenham um POG dentro já. Mas o bom mesmo seria o representante da FIA, como isso é o que vai ser feito. O que discute na FIA, vou contar para vocês, proteção social do artista. No Brasil, existe seguridade social, é diferente de proteção social. Né? E nos países da Europa, eles entendem diferente, eles entendem a proteção social. Aqui nós temos mal e porcamente uma seguridade social, né? Que é o nosso INSS e tal. Mas proteção social o artista não tem. Discute-se os documentos da Unesco sobre a recomendação internacional acerca do status do artista. Olha que maravilha, tá vendo? Pois é, mas isso o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou isso. Quando o documento foi exarado, tinha a assinatura do Brasil. Só que toda recomendação internacional, todo tratado internacional, ele tem que ser levado ao Congresso Nacional para ser ratificado, para que ele vire lei, para que ele vire norma a ser atendida pelo país que assinou. Só que o Brasil nunca ratificou isso. Só que a Convenção da Diversidade Cultural, da diversidade da identidade cultural, foi assinada, em seguida foi ratificada pelo Congresso Nacional. Por quê? Pressão política. Só isso. Nós não temos. Nós não temos pressão política. Pois é, a falta de quê? Do nacional. Aí nós estamos ainda aqui definindo como é que nós vamos fazer para virar a entidade nacional. Isso 33 anos depois da nossa lei. Tá, mas a sua ideia, a sua sugestão seria, é bom botar a sugestão dele aí, no caso, com relação a trazer um representante da FIA, ou no próximo encontro, não sei. É isso que eles estão dizendo. É bom colocar em pauta aí. Gente, olha só, e tem também uma outra questão. É assim, eu, na época que eu viajei, eu recorri à própria Magdalena para levar um documento. Né? Ela é a representante. Eu vi a Magdalena, eu acho que poderia... É claro que não exclui, eu acho que se você pode trazer um representante da FIA para dentro de um encontro nosso, maravilha, eu acho que até é bacana ter alguém da FIA. Agora, também, você... Só um segundo, Magdalena. Você marcar também o que depende, no meu caso mesmo, eu posso fazer um relatório sobre esse encontro, o último encontro executivo, que é mais relacionado até aos sindicatos que hoje são associados à FIA, porque essa última foi prestação de contas, foi falar sobre a presidência da FIA, é outro par, isso que eu tô falando. Eu sabia que ela era a representante, que eu não sabia. O que eu sou representante? Da FIA, vice-presidente eu nem sabia aqui agora. Olha, a FIA latino-americana tem a FIA do mundo. A FIA do mundo tem a Eurofia, que são os sindicatos da Europa. A Afrofia, que são os sindicatos da África. A Anglofia, que são os dos países anglo-saxões. A FIA latino-americana, que é a mais usada de todas. É a nossa. Sabe? É a nossa. Só que na FIA, o presidente foi eu não sei por que elegeram o Carlos Padrón de Cuba. Cuba tem problemas diplomáticos com, ele já sabe. Então, a FIA para funcionar, ela precisa ter relações diplomáticas com todos os países da FIA latino-americana. E isso não acontece. Então, o Carlos Padrón, ele nunca, desde que foi eleito lá em Marrakech, não foi? Foi Marrakech? Desde que foi eleito em Marrakech, ele enche a caixa de e-mail da gente com receita de bolo, com poesia, com o comandante falou, o comandante deixou de falar, que não sei o quê. Mas o Carlos Padrón nunca se referiu à palavra FIA lá, o presidente. E eu sou vice desse cara. Vamos fazer um pitch. O pior, eu não sabia nem que você era jeitinho pra ir lá. Mas você não é nem da FIA.
vim saber aqui agora. Essa é a ideia do... Não, mas eu não posso dizer nada. Eu não Eu estou sou dizendo que você pode, astrônoma. Madalena. São Essa é a ideia do essas Conatédio. informações que a gente não tinha. Mas eu entendeu? Uma Mas coisa eu a acho, respeito gente. do Conatédio que eu acho que é fundamental. A gente tinha uns problemas de comunicação, duas coisas que a gente faz, tanto na rede latino-americana quanto no Festival de Curitiba, que eu sou um dos curadores. Então, como que foi resolvido? A gente criou um grupo Google. A Safia veio por Então você manda, vai para todo mundo e todo mundo recebe. É só criar um grupozinho no Google, que é gratuito, e incluir todos os e-mails. Você escreve só para aquele lá. Satélite, chega para todo mundo fica sabendo. Então você não precisa ficar mandando nem procurando e-mail de ninguém. O Google se encarrega de mandar para todo mundo. E aí todo mundo assim fala, ah, eu não recebi. Ou então, todo mundo recebeu. Então, é assim, é um grupo de e-mails, que pode ser de qualquer e-mail. Eu sou O, você não sei qual é o seu e-mail, não interessa. Você cadastra os e-mails, então a gente tem na rede latino-americana, todos nós somos cadastrados ali e a gente, quando um escreve pro geral do Conatédio, chega para todo mundo. Se eu quero falar só com você, eu escrevo no seu e-mail pessoal. Isso eu acho que é fundamental. A FIA tinha o grupo, não sei por que não tem mais. Gente, agora, Mas eles falam o tempo inteiro no grupo. Rodolfo é que fez, né? de qualquer maneira, mesmo com a federação, vocês não tenham ilusão que isso vai funcionar. Porque o país, o Brasil, mesmo sendo signatário de quase todos os tratados internacionais na área de direitos humanos e tudo, não são respeitados. Então, mesmo sendo signatário, Cadê a Ivonete, mas a menina? Eles foram embora? Estão ali. Nem dá tchau pra gente, assim? Eu não tenho culpa de ser vice-presidente da FIA, não, meu Deus do céu. Agora o povo fica sabendo Então, das vai ter que ter, informações já e devia fica com ter raiva da sabido. gente, Já não demorou, entendo. já quer ir de ônibus, então. ela Vai ter tem de tudo para ir de ela ônibus. tem de ir até na Barra Funda, gente. Lá é rápido, fica Mas bem é pra ficar- rápido. É, mas é Fica- pra chegar lá em Campinas, Não chegar em tem Viracopos. como, tô dizendo, pegar o metrô. Já deveria. Você que Tá vai pra indo. Campinas? Então, Você vai pegar o não quero te metrô, mandar né? embora não, mas você já devia Você estar tá saindo. indo embora? Vamos tirar a nossa foto aqui, porque ela É vai isso que eu tô embora. falando, eu tô querendo tirar também uma foto pra ter um Pede pro Tá, Mário gente, tirar. então vamos encerrar logo. Encerra, beleza? encerra. Vamos encerrar. Ela tá Vem cá, fazendo ô tudo para ir de Ivonete. ônibus, não tá feliz, entendeu? Fala um.